Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a esta aula. Assim como acontece com as questões relativas à água, quando se trata de conservação do solo, o Brasil também tem se destacado nas ações práticas que objetivam a conservação deste recurso. O solo é um elemento essencial para a produção de alimentos e para a manutenção de vida no planeta. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, o solo abriga 25% da biodiversidade do planeta. As diversas formas de vida que habitam o seu interior, assim como a matéria orgânica depositada sob a sua superfície, estão entre os principais indicadores de fertilidade deste recurso, influenciando diretamente nos níveis de qualidade deste recurso. Nesta aula, daremos destaque às principais tecnologias para a conservação do solo. Existem muitas maneiras de conservar o solo, mas é importante que o agricultor conheça as características do solo de sua propriedade para adotar técnicas adequadas de conservação. Realizar uma boa análise da área que deseja utilizar na atividade produtiva é o primeiro passo. Entre as tecnologias para a agricultura, destacam-se o manejo conservacionista do solo, o sistema de plantio direto, os sistemas agroflorestais, também conhecido como SAFs, e a integração lavoura-pecuária-floresta. Estes sistemas possibilitam a rotação de culturas, com o plantio sucessivo em uma mesma área, potencializando a produção e promovendo o uso racional da terra. Para que o solo se mantenha produtivo e exerça com plenitude suas funções, é necessário que se adote um manejo conservacionista do solo. O manejo conservacionista do solo consiste num conjunto de operações realizadas com objetivos de proporcionar condições favoráveis à semeadura, ao desenvolvimento e à produção das plantas cultivadas por tempo ilimitado. Apesar de muitas vezes passar despercebido, o solo exerce importantes e vitais funções, como produção de alimentos, fibras e combustíveis, sequestro de carbono, purificação da água e degradação de contaminantes, regulação do clima, ciclagem de nutrientes, habitat para os organismos, regulação de enchentes, base da infraestrutura humana, fornecimento de materiais de construção e herança cultural. O primeiro sistema conservacionista do solo que iremos abordar é denominado sistema de plantio direto. O plantio direto é uma técnica em que o plantio é efetuado sem as etapas de preparo convencional de aração e gradagem. Nesta técnica, é necessário manter o solo sempre coberto por plantas em desenvolvimento e por resíduos vegetais. Esta cobertura tem por finalidade proteger o solo do impacto direto das gotas da chuva, do escorrimento superficial e das erosões hídricas e eólica. O plantio direto pode ser considerado como uma modalidade de cultivo mínimo, visto que o preparo do solo limita-se ao sulco de semeadura, procedendo-se à semeadura e à adubação e, eventualmente, à aplicação de herbicida em única operação. O conceito plantio direto envolve o plantio de espécies arbóreas perenes e semiperenes e ainda hortaliças propagadas por mudas, mais do que diz respeito ao cultivo de culturas de grão, semeadura direta e plantio direto. Apresentam o mesmo significado. Portanto, a expressão semeadura direta deve ser entendida como o ato de depositar no solo sementes ou partes de planta na ausência de mobilizações intensas de solo, tradicionalmente promovidas por arações, escarificações e gradagens. Os pilares do sistema de plantio direto são mínima remoção do solo, cobertura permanente do solo e rotação de culturas. Se alguma dessas práticas não for realizada, todas as premissas desse sistema ficam comprometidas. Outro sistema muito interessante e que vem mostrando resultados satisfatórios na conservação do solo é o sistema agroflorestal.
Esse sistema é reconhecidamente um modelo de exploração de solo que mais se aproxima ecologicamente da floresta natural e, por isso, é considerado como importante alternativa de uso, sustentando um ecossistema tropical úmido como o nosso. Tem inspiração nas comunidades indígenas, pelo fato de combinar em maneiras simultâneas ou em sequência a produção de cultivos agrícolas com plantações de árvores frutíferas ou florestais e também a produção animal. Todas as técnicas de manejo adotadas são compatíveis com as práticas e conhecimentos culturais da população local. Essa tecnologia ameniza limitações do terreno, minimiza riscos de degradação inerentes à atividade agrícola e otimiza a produtividade. Há diminuição na perda de fertilidade do solo e no ataque de pragas. A utilização de árvores é fundamental para a recuperação das funções ecológicas, uma vez que possibilita o restabelecimento de boa parte das relações entre plantas e animais. Os componentes arbóreos são inseridos como estratégia para combater a erosão e o aporte de matéria orgânica, restaurando a fertilidade do solo. Na fase inicial de recuperação, deve ser feito o plantio de árvores de rápido crescimento para acelerar a disponibilidade de biomassa, o que irá promover a ciclagem de nutrientes e permitir o plantio de espécies mais exigentes. Há melhoria na estrutura e na atividade da fauna do solo e maior disponibilidade de nutrientes. As premissas do sistema agroflorestal são plantar muitos tipos de plantas de diferentes tempos de vida, combinar as plantas considerando o mesmo tempo de vida para que assim possam ocupar todos os estratos em diferentes alturas, manter o solo sempre coberto com muita matéria orgânica, cultivar as plantas no espaçamento tradicional e as árvores bem juntas, de modo que possam ser selecionadas com o tempo e fiquem mais vigorosas. O terceiro exemplo de manejo conservacionista do solo é o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Esse sistema tem como principal objetivo a mudança do sistema de uso da terra, fundamentando-se na integração dos componentes do sistema produtivo, visando atingir patamares cada vez mais elevados de qualidade do produto, qualidade ambiental e competitividade. A integração lavoura-pecuária-floresta se apresenta como uma estratégia para maximizar efeitos desejáveis no ambiente, aliando o aumento da produtividade com a conservação de recursos naturais, no processo de intensificação de uso das áreas já desmatadas no Brasil. A implantação desse sistema em uma propriedade possibilita a recuperação de áreas degradadas. Com a intensificação do uso da terra, aumenta os efeitos complementares entre as diferentes espécies cultivadas, bem como entre elas e a criação de animais também, proporcionando benefícios simultâneos para as atividades e, de forma sustentável, uma maior produção por área. Agora que você já conhece melhor quais são os principais sistemas de conservação do solo, vamos abordar a questão da educação ambiental e como ela pode ajudar na conservação da água e do solo. Quando se aborda o campo da educação ambiental, pode-se dar conta de que, apesar de uma preocupação comum com o meio ambiente e do reconhecimento do papel central da educação, inúmeros valores éticos, morais, culturais e sociais também fazem parte do marco conceitual, uma vez que o eixo central de qualquer ação educativa no campo socioambiental é a conscientização. Como os problemas socioambientais são complexos, garantir a existência de um ambiente saudável para todos os seres humanos e outras formas de vida implica em uma conscientização que vai realmente abranger o todo. Esta maturidade só pode ser ressonância através de um processo de educação ambiental que envolva ciência e ética e uma renovada filosofia de vida.
Educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um processo de aprendizado permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação da natureza. Ela estimula a formação de sociedades ecologicamente equilibradas e socialmente justas e que conservem entre si interdependência e diversidade. No campo da conservação dos recursos naturais, como a água e o solo, por exemplo, a educação ambiental é fundamental para proporcionar reflexões e fomentar a conscientização, uma vez que tais recursos são bens difusos e de interesses coletivos. Sabendo e entendendo da diversidade social e cultural de uma região ou de um país, é importante escolher a melhor estratégia para aplicar em processos de educação ambiental, com a finalidade de não ser somente uma intervenção educativa superficial, mas uma educação que promova a conscientização e a conservação do recurso natural de maneira efetiva. Existem diversas correntes de educação ambiental, dentre as quais podemos destacar a corrente naturalista, trabalha a natureza e tem por finalidade reconstruir um laço com a natureza. A corrente conservacionista, trabalha a natureza como recurso, tem por finalidade adotar comportamentos de conservação, desenvolver habilidades para a gestão ambiental e o ecocivismo. A corrente resolutiva, trabalha o conjunto de problemas, tem por finalidade desenvolver habilidades de resolução de problemas, do diagnóstico à ação e modificação de comportamentos. A corrente sistêmica trabalha o ecossociosistema e tem por finalidade desenvolver o pensamento sistêmico, análises e sínteses através de uma visão global, compreender as realidades ambientais em vista a uma tomada de decisão ótima. A corrente científica trabalha os objetos de estudo, tem por finalidade adquirir conhecimentos em ciências ambientais, desenvolver habilidades relativas à experiência científica. A corrente moral-ética trabalha com objetos de valores, tem por finalidade dar prova de ecocivismo, desenvolver um sistema ético e construir um sistema de valores. A corrente etnográfica trabalha com território, lugar de identidade, natureza e cultura. Tem por finalidade reconhecer o laço entre natureza e cultura, clarificar sua própria cosmologia, valorizar a dimensão cultural de sua relação com o meio. Assim, cada corrente apresenta um conjunto de características específicas que as distinguem de outras. No entanto, as correntes não são excludentes em todos os planos e podem ser utilizadas mais de uma corrente para cada situação, dependendo da realidade do local onde se deseja trabalhar. E assim terminamos mais uma aula do nosso curso. Um abraço e bons estudos!